Ah, pode apostar. Este é um dos sonhos mais reveladores que um ser humano pode ter. E eu vou contar em detalhes, porque eu demorei muito para conseguir tê-lo. Ah, como eu demorei. Por muitas vezes, eu sofri diante do que eu acreditava serem pesadelos. Do que eu acreditava estar sendo perseguido por alguma coisa que não é boa e que estava em meu caminho. Ah, como eu estava enganado. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre isso. Mas antes disso, como você já deve ter visto nos meus vídeos recentes, eu estou fazendo um pacto com todo mundo que começa a assistir um conteúdo nosso. Um pacto da corrente do bem, um pacto da reciprocidade, nada além disso. Sem pegadinha, sem letra miúda. Se você assistir até o final, ou até uma parte avançada do vídeo, gostar do conteúdo e achar que essa sabedoria será duradoura para você, retribua a gentileza para mim, pegando e apertando o botãozinho de compartilhar e mandando no WhatsApp de 2 amigos seus, 2 pessoas queridas suas, para quem você acha que esse conteúdo pode ser um brilho novo no olhar, ok? Vamos falar desse sonho, porque eu estou ansioso para contar para vocês. Ele é fruto de muitos e muitos trabalhos que eu venho desenvolvendo para tentar compreender algumas das camadas mais profundas, alguns dos mistérios da minha psique. E na numerologia eu comecei a compreender, através da força do meu número de ano natal 4, que o meu inconsciente era muito guiado por padrões, por números, por ciências exatas. Eu acho que você já percebeu, não é? Só que quando eu me deparei com isso, eu comecei a perceber que eu tinha um sonho que era um padrão, ele se repetia. Era um sonho em que eu me via sendo atacado por uma aranha. Só que não era um daqueles sonhos malucos como uma aranha gigante, derrubando prédios e tacando laser em tudo. Não. Era um sonho em que eu olhava para o criado mudo ao lado da minha cama. Olhava para minha mulher dormindo ao meu lado. E então via no detalhe da cama, na braçadeira da cama, uma aranha das grandes pulando no meu rosto. E daí eu acordava muitas vezes pulando, berrando, saindo, correndo dentro do meu quarto. Algumas vezes eu caí, já me machuquei. Isso aconteceu por alguns anos. Aranhas e suas 8 patas. O que elas dizem sobre o brilho ou a escuridão de alguém com o triplo 8 dominante na numerologia como eu? Vamos continuar que a gente vai compreender. Essas 8 patas revelavam o lado sombrio daquilo que era a minha propriedade dominante na numerologia. O número que dentro dos 21 que formam o nosso mapa numerológico natal era mais frequente, persistente e dominante em polaridade em relação aos outros. Ok. Só que quando eu acessei a sabedoria do meu ano pessoal 4, eu entendi que existia um padrão. Eu comecei a procurá-lo, comecei a procurar os números dos meus sonhos. E eu comecei a achar. E chegou um momento em que a aranha começou a desaparecer. Até uma ocasião que aconteceu mais ou menos um mês e meio atrás, do momento que eu estou gravando esse vídeo. Essa ocasião foi uma ocasião em que a minha esposa ficou muito preocupada. Eu acordei batendo em retirada. Eu abri a porta do quarto e eu saí correndo. E minha casa tem 2 andares, ela tem uma passarela vazada com corrimões, ou seja, eu poderia ter caído, dependendo da força que eu tivesse correndo e impactasse o corrimão. E o pé direito tá alto, então não seria uma boa experiência, mas... Ela me parou e falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Daí eu falei pra ela, eu acabei de ter o sonho mais assustador. O que tem de mais horrível, mais... Nossa! Dela, o que foi? E eu não sei explicar.
eu não sabia explicar. E naquele momento em que eu falei, eu não sei explicar, me veio uma paz muito grande no coração. Naquela mesma semana, esse sonho, essa experiência se repetiu 3 vezes. Até que o terceiro sonho tinha uma característica especial. Novamente, eu acordava dentro de um sonho muito realístico. No meu quarto, olhava o meu criado mudo, olhava o meu relógio, olhava a minha esposa. E olhei para o meu pé e estava lá repousando entre os nossos pés a nossa cachorrinha, a Cookie, a coisinha mais linda e fofa e maravilhosa desse mundo. Ha! Só tem um problema. A Cookie ainda é um filhotinho. A Cookie ainda tem 6 meses. A gente morre de medo dela cair da cama. E a minha esposa jamais deixaria a Cookie dormir com a gente. Jamais, jamais. Naquele momento, eu me vi dentro do sonho e eu percebi que era o sonho, mas não era a aranha que me assustava, não era a escuridão do meu ego que me fazia bater em retirada daquele estado de consciência. Era a minha cachorrinha, a coisa mais pura e amorosa da minha vida. E naquele momento eu percebi que eu estava dentro de um sonho lúcido. E aí eu utilizei o meu conhecimento das escolas iniciáticas para fazer uma invocação. Vamos quebrar aqueles preconceitos? Vamos quebrar o português fantasioso das nossas mentes? Invocação não tem nada a ver com chamar o coisa ruim, não tem nada a ver com evocar um espírito, com fazer uma incorporação, não. Uma invocação é quando você traz uma força de uma mensagem divina, uma mensagem celeste para o seu horizonte de compreensão. Você, assim, recebe uma orientação. Isso é uma invocação. Se você pede, por exemplo, quando você, no seu culto, na sua igreja, tem a experiência de pedir orientação, pedir luz, você está fazendo uma invocação do caminho de Deus. Só que uma coisa é a invocação que a gente faz aqui, no plano carnal, no plano material, não é? E quando você está na pura manifestação do campo astral, tendo um sonho lúcido, dentro do qual a sua produção de DMT no aspecto pineal da sua glândula está a milhão. Aí é que o bicho pega. Porque eu fiz o pedido sem medo do que eu já sabia que deveria ser o meu desafio nessas situações. Eu só não conseguia agir paralisado pelo medo da aranha. O 4 do meu ano, pessoal, eram as 4 do meu ano natal, eram as 4 patinhas da minha cachorrinha. E então eu observei que aquilo era um sonho e por uma fração de segundo eu titubeei do que eu faria. Até o momento em que não restasse dúvidas. E eu simplesmente disse: mostre-se a mim! E então eu acordei e falei para a Nath do meu lado. Eu compreendi aquele sonho. É a coisa mais linda de toda a existência. Eu compreendi o quão belo é o que se esconde atrás daquilo que a gente tem medo de avistar. Pois nenhum de nós nasce preparado para lidar com a visão do abismo. Mas quando a gente entende o que ele é, só vem a nós uma única verdade. O começo é o fim e o fim é o começo. E caso você tenha tido alguma experiência, alguma vivência similar, eu adoraria conhecer nos comentários. Às vezes não é possível responder a todos, mas eu leio cada um deles com muito amor e carinho. A você, pela sua atenção até aqui, gratidão. Gratidão, gratidão. Eu te amo. Muito obrigado e até o nosso próximo conteúdo.